Continuando com a questão do do e do das, enquanto verbo auxiliar, né, o do, tem algumas frases que a gente usa bastante. Por exemplo, what do you do? O que você faz? No sentido do que você faz na vida, né? É claro que pode ser em situações específicas, mas na vida, assim, em geral. Qual é a tua profissão? What do you do? O que você faz? Percebam que o do aqui é o verbo auxiliar e aqui é o do, o verbo fazer mesmo. Uma questão que eu queria chamar a atenção, que a gente viu na última aula, mas seria interessante retomar isso assim, é o seguinte: quando eu uso a frase, por exemplo, she drinks coffee every night, toda noite, ela toma café toda noite, eu uso o S aqui, né? E que eu não uso nas outras pessoas, eu só uso na terceira pessoa, no he, no she e no it. Então, drinks coffee every day. She drinks coffee every day. Ela bebe café todos os dias. Quando eu vou negar isso, eu vou usar o does, né? O does not. Então, ou vou contrair, vai ficar doesn't. Então, she doesn't. E quando eu uso doesn't para negar essa frase, eu não preciso colocar mais o S no drink. Então, she doesn't drink coffee every night. Every night. She doesn't drink coffee every night. Esse every dá pra fazer quase assim o E-V-R-Y já, né? Every a pronúncia. Né? Só se você quiser muito enfatizar, né? O every, mas em geral, every. She doesn't drink coffee every night. Ou every day, ou uma coisa assim. Mesma coisa na pergunta. Então, por exemplo, does he like music? Ou does he... Não, tem que ser com do, né? Does he do exercises every day? Ou ele faz exercício todos os dias? Percebam que... does he do? Aqui, ó. Does he do exercises every day? Esse é o exemplo que eu quero dar. Ele faz exercício todos os dias. Percebam que o do tá na sua forma, né? Básica ali do does. Agora, se eu fizesse assim, ó, he does exercises every day, quando eu estou afirmando eu uso o does, mas quando eu estou negando ou perguntando, eu uso o does na forma enquanto verbo auxiliar no início dele aqui, e esse outro do não precisa mais colocar S. Does he do exercise every day? Isso acontece com outros verbos também, né? Com o do fica um pouco mais confuso, porque os dois são do, né? Mas com outros verbos, por exemplo, he watches TV all night. Ele assiste TV toda noite, né? Esse toda noite é no sentido da noite inteira, né? All night. Se eu quero fazer uma pergunta disso, eu falo does he watch TV all night? Percebam. Às vezes as pessoas falam all night long, esse long ainda para deixar que dizer que é toda noite mesmo, né? Does he watch TV all night? Então perceba que esse does não tem não precisa do watches aqui pro do. Outro verbo que a gente pode aprender é go, é um verbo famoso, né? Go, vá em inglês, ou ir, to go é ir em inglês, né? Então se eu faço só go é vá, né? Siga. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go e they go. Nesse sentido. Então, se eu quero falar que eu vou em algum lugar, I go to the gym every day. Eu vou para academia, né? Todos os dias, ou pode ser aqui, ó, 3 times a week.
É desse jeito que a gente fala por semana em inglês, a week. Então, 3 vezes, times, é vezes por semana. I go to the gym 3 times a week. E eu podia fazer he goes, né? He goes to the gym 2 times a week. Agora, se eu quero negar isso, eu vou falar o seguinte: he doesn't go to the gym 3 times a week. Ou 2 times a week, alguma coisa assim. Ou he doesn't go to the gym, ele não vai para a academia. Então percebam que o doesn't tira o ES do go. Então é uma coisa interessante nesse sentido. Essa aula é bem curtinha, só para a gente lembrar disso, né? Para a gente fazer perguntas e respostas. A gente sempre usa essa questão. E o do, então, é um verbo bem bacana. Ele é o verbo fazer, mas ele também, às vezes, ele substitui outros verbos desses main verbs, né? E eu posso até enfatizar, por exemplo, I do my homework every day. Eu faço minha tarefa de casa todo dia. I do my homework every day. Outros, por exemplo, eu posso dar assim, I do my best. Né? I always do my best. Eu sempre faço, always é sempre, eu sempre faço o meu melhor. I always do my best. É bacana essa frase, né? I always do my best. E eu posso até usar, por exemplo, a frase I do believe you. Believe é acreditar em inglês. Então, por exemplo, eu acredito em você. Mas se eu quiser enfatizar mais ainda, eu posso falar assim, I do believe you. É muito comum, em vez de falar I don't believe you, eu não te acredito, você coloca I do believe you. Mas só believe you, que é acreditar, eu creio em você, eu acredito em você. E geralmente no meio da frase, assim, eu posso colocar um do ali para enfatizar essas questões. A gente vai ter mais algumas coisinhas ainda sobre do, mas eu não quero que isso também fique tão embolado, então a gente vai passo a passo. Então, pessoal, I do believe you. I do believe you. Né? Eu acredito em você aí, pessoal, aprendendo inglês e indo com essas aulas aqui passo a passo para a gente chegar lá na fluência e cada vez mais estar falando inglês aqui. Valeu, até a próxima.